paz do Senhor Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo. Bendito seja Deus para estarmos aqui, hoje estamos aqui reunidos mais uma vez, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para assim trazermos mais esse vídeo abençoado. Esse vídeo que vai transformar as nossas vidas, né? Vai transformar a minha e a sua vida. E desde já quero agradecer, né, por você estar aí, por parar esse instante, onde, né, você vai estar assistindo, né, você vai estar também ouvindo também, né, esse vídeo abençoado, onde o Senhor vai falar poderosamente em nossas vidas. E a palavra que o Senhor trouxe para nós hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do versículo 69 ao 75. Negação de Pedro. Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: Também tu estavas com Jesus, no Galileu. Mas ele gritou publicamente nesses termos: Não sei o que o dizes. Dirigiram-se a ele para a porta, a fim de sair, quando outra criada o viu e disse aos que lá estavam: Este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou com juramento: Eu nem conheço tal homem. Pouco depois, o que ali estava aproximou-se de Pedro e disseram: Sim, tu és daqueles, teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro então começou a dizer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. E neste momento cantou o galo. Pedro recordou do que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E olha, meu irmão, olha, minha irmã, essa palavra aqui, já Jesus, né, caminhando de todo, já anunciado por Jesus, né, essa passagem, aquilo que Jesus, né, o Filho do Homem, ia sofrer, né, ia ser rejeitado, né, pelos doutores da lei, e morreria, e no terceiro dia, né, Jesus vencia a morte e ressuscitaria. Então, trazendo nesse trecho aqui, na negação de Pedro, aqui traz para nós uma parte interessante aqui. Antes que se cumprisse a palavra que está aqui, né, Pedro teria negado Jesus 3 vezes, essa palavra um pouco antes Jesus já tinha revelado para Pedro. Né, Pedro, um pouco antes, Pedro disse, né, Pedro falava, né, Senhor, não, que isso não te aconteça, né, eu vou aonde que tu queres, né, eu estarei contigo. Quando Pedro só, nem antes que Jesus virasse para Pedro e falasse, né, no que antes que o galo cantasse, tu me negaria 3 vezes, Pedro, é como se ele dissesse, ele falasse, né, depois Jesus, lógico, Jesus chamou a atenção, né, Jesus o repreendeu, né, repreendeu até o inimigo também falando, mas quando Pedro fala, né, Senhor, aonde tu for, eu irei, aonde, né, não te deixarei, não te defenderei. Então, essa força, vamos dizer assim, como se fosse um humano. Mas, ao mesmo tempo, a vontade de Pedro em seguir e em defender o Senhor que era tanta. Mas ali Jesus já percebeu que juntou tanto como a parte humana, como também a parte, né, qual o inimigo aproveitou da situação também para que Jesus não fosse, né, para que Jesus não fosse entregue, para que Jesus não morresse na cruz. Então, ele juntou a parte da vontade de humana de Pedro, com a força em poder seguir do Senhor. Não, Senhor, aonde fores, eu te defenderei. Aí Jesus vira para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aqui acontece aquilo que Jesus
tinha falado para Pedro. Eu pensava no meu coração, o que Pedro, qual seria a atitude? Mas será se eu farei isso? Penso no meu coração, como que seria, às vezes Pedro imaginava como que seria, às vezes não dá um pouco para compreender, mas quando essa palavra se cumpre, quando Jesus, nessa palavra revelada por Jesus, quando ela se cumpre na vida de Pedro, cá embaixo no fim do versículo 75, e saindo chorou amargamente. Pedro era um apóstolo que não tinha medo. O que mais me chamava a atenção na vida de Pedro, um exemplo dele, que vamos dizer que diferenciava entre os apóstolos, Pedro não tinha medo. Pedro não tinha medo se o Senhor ia chamar a atenção dele, se não ia. Pedro tomava as atitudes, ora no Espírito, ora o Espírito Santo, Jesus falava, Pedro, não foi o Espírito que te revelou, não fosse os homens, não fosse o Espírito Santo que te revelou, que tu és o Filho de Deus. Então Pedro, ao mesmo tempo que o Espírito Santo falava a Pedro, ao mesmo tempo Pedro falava no humano, e Pedro se levantava, se debatia, falava contra os apóstolos. Pedro não tinha medo. Então, nenhuma dessas atitudes de Pedro, que mais tomou no coração de Pedro foi esse chorou amargamente. Pedro ficou de uma forma, se alguém já pode acompanhar em alguns filmes, aquele que narra a paixão de Cristo, a vida de Jesus. Então, ali mostra Pedro, essa palavra quando se cumpriu na vida de Pedro, aquilo que Jesus já tinha falado para ele. Então, Pedro ficou com o coração entristecido. Aquilo que viesse no coração, é como se eu tivesse jogado, vamos dizer, seria não sei se era essa palavra certa, como se eu tivesse jogado tudo para cima, aquilo que o Senhor havia ensinado, aquilo que Pedro havia aprendido, como se jogasse tudo para cima. Mas o que diferenciava de Pedro e Judas? Pedro, ele se arrependeu. Judas não. Judas teve o remorso. Então há a diferença do remorso com o arrependimento. Pedro arrependeu. Amargamente Pedro arrependeu. E depois, continuando a palavra, quando Jesus vem, quando Jesus ressuscita, Jesus chega perto dele e fala para ele: Pedro, tu me amas? Lógico que é outra passagem, mas a gente fala até um pouquinho aqui, porque aqui, aquilo que Pedro, aparentemente como se tivesse tudo perdido, ao mesmo tempo, Jesus vem e perdoa, recebe e confia a sua igreja, entrega para Pedro, chave, confia. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mas para que tudo isso confirmasse, Jesus chega perto de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Pergunta a segunda vez: apacenta meus rebanhos, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Quando Pedro responde a terceira vez: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aquilo foi como se viesse, e Jesus ele percebeu que saiu, que Jesus conhecia o coração de Pedro, viu que saiu ali do fundo da alma, do coração, e ali Jesus, como ele cura, vamos dizer assim, cura aquela ferida, aquela negação de Pedro. Mas o que mais me chama a atenção também, meu irmão e minha irmã, olha só essa parte aqui, nesse versículo, parece que é na terceira vez. Então Pedro começou um pouquinho antes. Pedro pela segunda vez negou Jesus, jurando: eu não conheço tal homem. Pouco depois eles estavam aproximados de Pedro e disseram: sim, tu és daqueles. Teu modo de falar dá a conhecer. Seu modo de falar, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de caminhar, o seu modo de viver. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, eu falo para você hoje, neste momento. Quando eu e você optamos, lógico que já é o Senhor que nos escolhesse, quando nós achamos, pensamos que não escolhemos nada disso, Deus que nos escolhe. E quando nós
optamos seguir o Senhor, quando nós optamos na nossa oração pessoal, quando nós optamos a vivenciar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, quando nós buscamos fazer a vontade do Senhor, as nossas atitudes mudam, os nossos pensamentos mudam, as nossas vidas são transformadas, porque fala aqui, se parece, com teu modo de falar, dá a conhecer o seu modo de pensar. Só que Pedro não percebeu, porque Pedro estava com medo, porque estava vendo Jesus sofrer. Então Pedro não percebeu, meu irmão, Pedro não percebeu, minha irmã, que ele tinha beleza muito mais ainda, né, de ser aquele apóstolo que não tinha medo de arriscar. Todos eles, não só ele, mas aqui, né, como se fala aqui de Pedro, mas todos eles pareciam com Jesus, via as maravilhas que Jesus realizava. Então, quando a nossa vida muda, quando nós dedicamos à oração, quando nós entregamos a nossa vida, deixamos que Deus age na nossa vida, nós parecemos com Jesus. As pessoas oram em nós, não precisam muitas vezes nós lutamos, batalhamos, caímos, erramos, mas seguindo o Senhor, as pessoas veem em nós que nós parecemos com Jesus. De que forma? De que forma, Alexandre, que nós parecemos com Jesus? Se roubamos, não roubamos mais, né? Se usa droga, não usa droga mais, se comete o adultério, não se comete mais, se não amava o irmão, passa a amar o irmão. As pessoas vão ver, olha como ele mudou, olha como ela mudou, olha como a Maria está diferente, olha como o José está diferente, o que está acontecendo? Muitas vezes nós não percebamos, porque a nossa vida é assim, passos a passos, caímos, levantamos, deixamos que o Senhor transforme a nossa vida, lutamos na nossa oração pessoal, mas guarde isso no seu coração. As pessoas que estão ao nosso redor, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, veem em nós e falam, olha, o que aconteceu? Que a vida dele está sendo transformada, a vida dela está sendo transformada. Aí entra essa parte aqui. E na oração, nós conseguimos perceber que nós parecemos com Jesus. Lógico, né? Parecer pelo menos um pouquinho com o Senhor, porque Ele mesmo nos ensina. Então, para que nós possamos parecer com o Senhor, já faça esse desafio para você, que as pessoas olharem em nós, já faça esse desafio para você. Compartilhe esse vídeo, que muitas vezes, olha só a diferença, né? Compartilhamos vários vídeos, né? Aí talvez de música, de várias coisas, para que nós possamos parecer com o Senhor. Compartilhe este vídeo agora que você está ouvindo a palavra de Deus, compartilhe com seus irmãos, compartilhe com suas irmãs, né? Talvez aí com parentes, grupos, você pode, opa, aquele vídeo que você mandou para mim foi muito bom, graças a Deus mudou a minha vida. E também se inscreva também no nosso canal e no YouTube, né? Se você já é inscrito, dá uma reconfirmada ali de novo, inscrição de novo, né? Que às vezes pode acontecer que desinscreve de novo, mas vai lá, dá uma apertadinha inscrito de novo, dá o seu like, pode colocar ali o seu comentário, né? Com muita alegria, nós do grupo de oração Santa Rita de Cássia, né? Aqui da paróquia, né? Aqui Santa Rita de Cássia, aqui da paróquia Santo Antônio de Barbacena, nós ficamos muito felizes. E tudo aquilo que fazemos aqui com amor e com carinho, para que a palavra de Deus possa mudar poderosamente a sua vida. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso grupo de oração. Nós temos nossos vídeos, temos também o nosso grupinho de oração de criança. Então dá aí seu like, comente, né, para o YouTube também, né,